Vamos retomar então a correção. Bom, após ler, né, ao texto, né, o conto popular chamado O Pescador e o Anel, né? Agora nós vamos fazer a interpretação, tá? Aqui, a interpretação oral, tá? O que é interpretação oral? É a interpretação que você, né, só fala, você não precisa escrever nada, tá? Então, aqui é oral, você conta como é que foi, tá? O que você entendeu da história, tá? Então, é isso daí. Então, olha aqui, olha. 1. A história que você acabou de ler é real ou imaginária? E aí? Real é porque ela é verdadeira ou ela é imaginária? É uma ficção, né? Por que que vocês acham? Quando é que vocês acham que essa história pode ser, mostrar para mim, né? No caso, se essa história ela é real ou imaginária? Por que que ela é real ou por que que ela é imaginária? Tá certo? Então, daqui a pouquinho a tia Simone vai falar como é que vocês vão responder essa questão para mim, tá bom? 2. O que você achou das atitudes do jovem pescador? Como foi? Como foram todas as atitudes que ele, durante o conto, né? O que ele fez de bom, né? No, na leitura, no, né, o próprio pescador. Tá? 3. Antes de ler o texto, né, você imaginou a relação que poderia existir entre um pescador e um anel? Tem alguma coisa, alguma relação? O que tem a ver o anel, né, e o pescador? O que você imaginou, né, que aconteceu? Explique. Nessa parte aqui, o que vocês vão falar para mim? Vocês vão fazer um vídeo me falando que se esse conto ele é real ou imaginário, tá? E por quê? Tem que me falar por que que ele é imaginário, tá certo? Ou porque ele é real. 2. Logo após que você falar sobre a questão 1, você vem para 2, né? 2, né? O que você achou das atitudes do pescador? Né? Ele tomou várias atitudes, então você vai falar para mim de alguma só. Uma, fala uma pelo menos. E 3, antes de ler, ao lermos, né, quando a gente pega um texto para ler na apostila, a gente não imagina o que seja, do que se trata. Então aqui vocês vão mostrar para mim, falar para mim, e o que vocês imaginou que poderia ser, ou se você... Agora, após ler o livro, a gente tem sempre aquela sensação de que nós poderíamos pensar que fosse de uma outra forma. Por isso que eu falo de vocês explicarem. Então, assim, nós não aceitamos, né? Que na realidade a tia Simone não pode aceitar se você falar que você não teve nenhuma sensação, tá? Explique o que você imaginou. Eu não imaginei nada. Já não é aceitável, tá? Então eu quero que vocês justifiquem as respostas, tá bom? Tudo bem? Joia! Agora nós vamos aqui. Bom, voltando aqui. Então vocês vão fazer um vídeo aqui nessa questão, tá certo? Então aqui, ó, interpretação escrita. Por que escrita? Porque agora vocês vão escrever. Tá certo? Então olha aqui, ó. 1. Releia o início do conto e responda às questões. Era uma vez, muito tempo atrás, um chefe de tribo que caçava muito bem. Ele tinha um filho, a quem amava ternamente e a quem ensinou todos os segredos da caça. Quando cresceu, o filho se tornou caçador como o pai. Ele era igual ao pai? Um caçador como o pai? Não. O filho se tornou um pescador. Essa é a resposta certa, tá? Então, ele se tornou um pescador. B.
Como o pai se sentiu em relação a essa decisão do filho? Geralmente, quando a gente pensa, né, no filho, a gente pensa que nossos filhos podem seguir uma outra carreira, né? E nem sempre é a vontade do filho, né? Porque ele tem a vida dele, ele tem as escolhas dele. Cada filho tem a sua escolha e nós temos que respeitar, tá? Então, olha aqui, ó. O que que o pai sentiu? O que ele sentiu? Ele ficou surpreso pelo fato de o filho preferir caçar na água e não na terra. Por quê? Porque o pai caçava na terra, né? Já o filho optou, né, escolheu caçar na água, tá bom? Mas autorizou o filho a ir para o lago. Ele deixou que o filho fosse para o lago. Isso que é importante, né? Bom, uma coisa importante. Se tiver parecido com a questão, joia, tá bom? Não esqueça de letras maiúsculas, vírgula após negação ou afirmação, tá? Ponto final. Tudo bem? Então, façam isso, por favor. Bom, procurem o que nas correções? Procurem observar tudo, se está relacionado, se você pensou a mesma coisa. Por quê? Porque é legal que você faça a correção correta. Não precisa ser igualzinho ao que a tia Simone escreveu aqui, mas tem que ter coerência com essa resposta aqui, tá bom? Vamos lá. 2. O filho do chefe da tribo tornou-se conhecido como um habilidoso e generoso caçador de peixes. Escreva H para os itens que demonstram a habilidade do jovem e G para os itens que demonstram a sua generosidade. Tá bom? Então, H, habilidade e G, generosidade. Então, aqui, ó. Devolveu o peixe vermelho às águas do lago. Quer dizer, ele não pegou o peixe, não levou para casa, então ele foi generoso. Né? Ele teceu grandes redes. O que é tecer? Tecer é a mesma coisa que costurar. Né? Como há muitos anos atrás eles não tinham agulha, eles teciam com a própria mão para fazer essas redes. Tá? Então aqui ele é habilidoso, né? Por ele tecer, por ele costurar. Tá? Aqui, ó. Dava os maiores peixes que pescava ao pai. O que ele é aqui? Ele é generoso, ele está doando para o pai, né? E fez excelentes cordas de sisal. Então, aqui ele é habilidoso, tá certo? Próxima questão, página 69. Vamos lá? Exercício 3. No 7º parágrafo, a situação da tribo passa de tranquila para problemática, tá? Então, aqui ela começa a ter problemas aqui, né? Então, as coisas começam a ficar problemáticas, tá? Questão A. Que acontecimento causou essa mudança? A escassez de comida. O que é escassez? É pouca comida. Começa a faltar a comida, tá bom? Começa com letra maiúscula. Não esqueçam do ponto final. B. Como o jovem pescador solucionou esse problema? O que ele fez para ajudar, né? Para solucionar o problema. O que ele fez? O jovem pescador passou a dar ainda mais peixes ao chefe e ao povo da aldeia. Olha que generoso que ele era, né? Ele começou a pescar. Para quê? Para ajudar com essa escassez aqui. Como aqui não tinha comida, qual foi a atitude dele? Né? A generosidade dele. Ele começou a pescar mais peixe, e ele deu ao chefe e ao povo, gente, povo da aldeia. Povo da aldeia são todas as pessoas que vivem na aldeia, tá bom? Vamos lá, exercício 4. Que acontecimento mágico ocorreu quando o jovem estava pescando? Olha lá o que aconteceu. Apareceu um grande peixe vermelho chamado Obi.
que conversou com o jovem e lhe deu um anel mágico. Então, ele conversou com o peixe. E qual que era o nome do peixe? Obi. Né? Muito interessante, né, gente? O que aconteceu? Apareceu um grande peixe vermelho chamado Obi, que conversou com o jovem e lhe deu um anel mágico. Olha, será que isso acontece na vida real? E aí? Não sei, né, gente? Exercício 5. Que poder mágico o anel tinha? Bom, com o anel, né, com ele, era possível conseguir tudo que ele desejasse, né? Tudo que ele desejava. Tudo que se desejava. Se alguém pega um anel desses, né? Podemos pensar em várias coisas, né? Qualquer coisa que nós possamos desejar, né? Já pensou que legal? Ele é mágico. Olha que muito interessante. Exercício 6. Agora vem o top dos tops. Quais foram os pedidos que o jovem pescador fez ao anel? Quais foram? Vamos ver. Ele pediu para pegar muitos peixes e, depois, proteção para sua aldeia e para toda a região quando surgiu a notícia de que uma guerra se aproximava. Então, na realidade, ele fez 3 pedidos. Primeiro, ele pensou na comida. Tá bom? Então, ele pensou: se nós tivermos bastante peixe, nós não vamos passar fome. Ninguém da aldeia vai passar fome. Nenhum povo vai, nem ninguém, né? O povo não passará fome. Depois, proteção. Ele pediu uma ajuda, né? Proteção para sua aldeia. Para que ele cuidasse, zelasse da sua aldeia, né? E para toda a região. Então, vocês imaginem, né? A aldeia é um espaço pequeno, tá? Quando a gente fala em região, é como se aumentasse, tá? Quando nós pegamos o braço e entrelaçamos os dedos, né, nós formamos um círculo, né? Meio que torto. Então, isso é uma aldeia. Imaginem, então, agora uma região. Então, você tem que deslaçar e abrir os braços o quanto você pode. Isso quer dizer que isso inclui muita gente, né? Em volta desse círculo pequeno que antes era só uma aldeia, tá? E para que isso? Porque ele sabia que havia uma guerra e ela estava bem próxima, tá certo? Então, vamos lá. Atitudes maravilhosas, né? Vocês perceberam que ele não pensou nada? Ele não pediu nada, nada, nada para ele. Muito importante isso, né? Olha o quão generoso era esse pescador, tá certo? 7. Que característica do jovem pescador levou o grande peixe vermelho a lhe dar um anel mágico como recompensa? Assinale com um X a alternativa correta. Gente, aqui é habilidoso, ele já é habilidoso. Rapidez não tem nada a ver, né? Então, ele é bondoso, né? Ele é generoso. Então, assinalem aqui a opção de bondade, né? Ele é generoso, bondoso. 8. Os contos populares costumam apresentar um ensinamento. Qual é o ensinamento que o conto O Pescador e o Anel pretende transmitir ao leitor? Quem é o leitor? Leitor é quem está lendo. Não importa a idade do leitor, tá? É um texto destinado para criança. Tudo bem, mas é um conto, tá? Então, quando é um conto, qualquer leitor, qualquer pessoa pode ler, tá? Então, qual que é o ensinamento, né? O que ele quis deixar para a gente, para que nós pensássemos, né, após? Que é a importância da bondade e generosidade, que nós devemos ter, né? Nós devemos ser bons e generosos. Tudo bem? Próxima página. Página 70. Exercício 9. O conto O Pescador e o Anel é um texto narrativo. Preencha o quadro a seguir
com os elementos da narrativa presentes nesse conto. Personagem. Nós temos que nos elementos da narrativa são personagens, tempo, espaço e o narrador. Tudo bem? Então, quais são os elementos da narrativa? O que é que precisa ter, o que tem que ter? Os personagens, tempo, espaço e o narrador. Bom? Quem eram os personagens? Tá muito simples lá, né? Então, olha, o chefe da tribo, seu filho e o peixe vermelho. São os 3 personagens, tá? Desse conto. Bom, qual que é o tempo? Lá no início do conto, ele fala muito tempo atrás. Não tem data, tem. Então, nós não temos como falar sobre o tempo. Ah, então é lá atrás, foi há muito tempo atrás, certo? O espaço, onde aconteceu a história. Tá bom? Então, onde é o espaço? Um exemplo, eu vou contar uma história. Aí eu vou estar lá na fazenda. Qual que é o espaço? É a fazenda. Se eu vou contar uma história sobre que acontece os fatos no shopping. Qual que é o espaço? É o shopping, tá? Então, isso é muito fácil enxergar, tá? Ao ler, né? Onde aconteceram os fatos? Na própria aldeia. Tudo certo? Então, aqui, ó, a aldeia em que viviam. E o narrador observador. Por quê? Ele não faz parte da história. Esse narrador, ele conta uma história e ele observa, tá bom? Então, é por isso que é chamado de narrador observador. Tudo certo? Então, um personagem já foi. O tempo, muito tempo atrás. O espaço é a aldeia em que vivemos e o narrador é o narrador observador. Bom, aqui no material complementar, nós não temos como fazer, né? Justamente porque nós não estamos em sala de aula. Entretanto, vocês podem sim, né, fabricar a continuação de cada início da história, sugeridos nas cartas. Bom? Fica à disposição, se vocês quiserem fazer, tá certo? Sugiro que façam, ok? Bons estudos, façam a correção. Terminou de fazer essa correção? Prestem atenção. Terminou de fazer a correção? Tirem foto de folha por folha. Tira foto de folha por folha e já envia aqui mesmo no formulário. Não pode mais enviar no meu celular, tá bom? No Zap, tem que enviar aqui neste formulário, tá bom? Beijos!